A partir de agora, você ouve o podcast semanal Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raimann, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Olá, amigo ouvinte, paz e bem, aqui quem vos fala é o professor Raimann. Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade, apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer, mesmo que doa mais em nós, né? Que às vezes, olha, é complicado esse negócio aí. Lembrando que esse programa é transmitido todas as quintas-feiras, às 20 horas, pela Web Rádio Navegantina, radionavegantina.com.br. Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela Web Rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E todos os sábados, em 2 horários, pela Web Rádio Franciscanos, de manhã, às 10 horas, e à noite, às 19h30. radiofranciscanos.com.br. E o cooperador de hoje, que temos a graça de receber mais uma vez aqui nos estúdios de Joseph Ratzinger, é meu querido afilhado Peter Martins. Tudo bem, Peter? E aí, padrinho, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes cooperadores da verdade. Salve Maria! Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, né, Peter? Conforme a ocasião. E aí, tudo bem, Peter? Como é que está a vida aí? Correria? Tudo bem, graças a Deus, correria grande, semana com um dia santo no meio aí, os trabalhos se interrompem, né, e aí a correria é maior, né, mas com a graça de Deus... Não trabalha, deixa de ganhar também, né, tem isso, né, quem trabalha por conta, exatamente. Né? Mas Deus providencia sempre, providencia, né, isso aí a gente não se preocupa, exatamente. Não. E o nosso cartão de visita tá quase pronto ou não? Tá quase. Então tá joia. E sabia que o programa de hoje é patrocinado pela Cervejaria Colorado de Ribeirão Preto, São Paulo? Olha aí. Que maravilha, hein? Que fica na rodovia Anhanguera, quilômetro 308, telefone 16 3941 4949, cervejariacolorado.com.br. Desiberne, pois estamos dormindo de olhos abertos. Dia após dia nos acostumamos com a rotina. Nossos ouvidos nem estranham o véu de sempre. O quero igual, o deixa como está. O óbvio dá menos trabalho, mas também cansa. Ainda bem que com cerveja não é assim. Cerveja é um universo. E ele está lá fora esperando para ser explorado. Acorde, é hora de desibernar. Perceber que entre a cevada e o malte cabe um mundo de experiências. Tem lugar para mel, café, rapadura e até mandioca, por que não? Saia da caverna, venha despertar para tudo que a cerveja pode ser. Portanto, desiberne, saia da caverna e venha abrir uma deliciosa Colorado. Valeu, Colorado! Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook, no SoundCloud ou ainda no meu site, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade, hoje, o Peter. O programa é transmitido por 3 web rádios, como eu falei lá no início. E se você que está nos ouvindo agora também tem uma web rádio e deseja transmitir o nosso programa, nem precisa pedir autorização, é só tocar o terror. Pois nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. Apenas nos envie uma mensagem através do Facebook, Os Cooperadores da Verdade, ou no nosso e-mail, oscooperadoresdaverdade@gmail.com. Assim a gente fica sabendo e pode divulgar aqui mesmo no programa o dia e o horário da transmissão. O programa também está disponível nas principais plataformas de podcast, no iOS, para quem usa os telefones da Apple, também em Android, Windows Phone, etc. Graças ao Peter, que manja dos paranauês, né? E no quadro A Vida dos Santos, resolvemos começar falando dos santos doutores. Doutor da Igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da Igreja se difere do de padre da Igreja, pois padre da Igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos de fé até o século VII no Ocidente e até o século VIII no Oriente. Os doutores da Igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e principalmente pelo eminente saber teológico atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desígnio da Igreja. No último programa, nós falamos de Santo Alberto Magno, administrador do Reino de Deus. A vida dos santos. Peter, quem foi a santa escolhida para o programa de hoje? A santa doutora da Igreja escolhida para o programa de hoje é Santa Catarina de Sena. Ela que servia a Cristo e sua igreja. E a gente mora aqui no estado de Santa Catarina, né, Peter? Mas é Santa Catarina de Alexandria. Exatamente. E o povo faz um pouco de confusão a respeito disso, né? Pois há muitas pessoas que nasceram aqui, que moram aqui, e não sabem que existem várias Santas Catarinas, não é mesmo? Alexandria, Sena, Bolonha, Labourier, né? Mas a de hoje é Santa Catarina de Sena. Então conta para o povo, Peter, um pouquinho sobre a vida de Santa Catarina. Vamos lá. Recordamos a vida de uma das mulheres que marcaram profundamente a história da Igreja. Santa Catarina de Sena, reconhecida como doutora da Igreja, era de uma enorme e pobre família de Sena, na Itália, onde nasceu em 1347. Voltada à oração, ao silêncio e à penitência, ela não se consagrou em nenhuma congregação, mas continuou, no seu cotidiano dos serviços domésticos, a servir a Cristo e a sua igreja, já que tudo o que fazia oferecia pela salvação das almas. Através de cartas às autoridades, embora analfabeta e de frágil constituição física, conseguia mover homens para a reconciliação e paz como um gigante. Dotada de dons místicos, recebeu espiritualmente e realmente as chagas de Cristo, além de manter uma profunda comunhão com Deus Pai, por meio da qual teve origem a sua obra O Diálogo. Comungando também com a situação dos seus, ajudou em muito socorrendo o povo italiano, que sofria com uma peste mortífera e com igual amor socorreu a igreja, que com 2 papas sofria cisão até que Catarina santamente movimentou céus e terra, conseguindo banir toda a confusão. Ela morreu no ano de 1380, repetindo: se morrer, sabeis que morro de paixão pela igreja. Coisa bonita, né? Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Agora, uma coisa que achei interessante, Peter, é como Santa Catarina escrevia cartas
se ela era analfabeta? Pois é, né? De fato, ela não escrevia, ela ditava as cartas, né? Ela ditava. E outra coisa, uma analfabeta pode ser doutora da igreja? Caramba, hein? E mulher analfabeta, doutora da igreja, olha aí. Pode. Claro que pode. Não é esse o critério da igreja. Para ser doutor da igreja, não precisa fazer faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado. Nada disso, né? E essa história de 2 papas aí? Não. Na época, a igreja sofria com a presença de um antipapa. Na verdade, chegaram a existir até 3 papas. Né? Nessa época de Santa Catarina, né? 3 papas simultaneamente. Asilo de Avignon, né? Mas o papa de fato era Gregório, né? Gregório XI. Né? Os outros eram os malucos que falavam, eu sou papa. Eu sou papa, qualquer um, né? Que, como tem o Henrique Cristo que diz, eu sou Cristo. Então tem uns malucos aí que dizem, eu sou papa, né? Tá? Mas é diferente da situação que nós temos hoje, né? Hoje nós não temos 2 papas. Bento XVI é o papa emérito. É bem diferente, né? E nem precisamos entrar aqui em detalhes, né? Porque Joseph Ratzinger é um santo vivo, não é mesmo? Né? Nosso vozinho espiritual aí. 89 anos e escrevendo um novo livro, hein? É verdade, né? Além de tudo, é um gênio. Uma das pessoas mais inteligentes deste século. Certamente o teólogo mais importante da igreja nesses últimos tempos. E ainda, como se não bastasse, toca piano. É um Chopin em vida, né? E bebe chopp. Bebe chopp. E eu tive a graça de vê-lo assim, bem de pertinho, Peter, na canonização de Frei Galvão, lá no Campo de Marte, em São Paulo. Passou assim do meu lado com o Papa Móvel, né? Naquela época o Papa Móvel era fechado, né? Diferente do de hoje. Mas assim, deu para vê-lo muito bem. E a posição onde eu fiquei também para assistir a Santa Missa da canonização, nossa, bem de perto, deu para ver muito bem o Papa Bento XVI, além assim de poder tirar várias fotos dele, sabe? Valeu muito a pena todo aquele sofrimento de ter passado a noite em claro no Campo de Marte, pois nós chegamos na noite anterior, né? Nós chegamos lá no Campo de Marte e ficamos a noite inteirinha em pé, acordados, um escorado no outro, porque não tinha nem espaço, né? Tanta gente, não tinha nem espaço para você sentar, né? Então um escorado no outro, né? Ficamos acordados esperando amanhecer, porque a missa seria no dia seguinte, né? E por falar nisso, eu também tive a oportunidade de ver o Papa Francisco, né, de pertinho, durante a Jornada Mundial da Juventude. Meu filho e eu estávamos na fila para entrar no museu, né? Um museu que fica ali bem em frente ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que inclusive tinha peças belíssimas, né? Peças gregas, peças romanas, né? Que ficam no Museu do Vaticano e que vieram para cá para a jornada, né? E nós naquela fila esperando para entrar no museu, de repente começou uma movimentação ali de carros, ali na frente, foram fechando as ruas, um helicóptero, e alguém comentou que o Papa ia passar por ali, né? Porque ele estava lá dentro do teatro naquele momento. Que né? legal, hein? Aí todo mundo abandonou a fila do museu e foi correndo para o alambrado. Em poucos minutos, ele saiu com o Papa Móvel, passou assim muito perto da gente mesmo, né? Aí eu acenei para ele na hora, ele viu, respondeu o aceno, né? E bem na hora eu tirei a foto então do Papa acenando para mim. Eu tenho certeza que aquele aceno foi para mim. Entendeu? Olha assim, aí. uma coisa assim muito bacana mesmo, né? Que massa. Aí isso sem contar o fato de que eu também vi o Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, né? Caramba, hein? A honra de ter visto 3 papas. Eu nem vou perguntar quantos anos você tem. Galera, eu sou muito velho, né, cara? O homem que viu 3 papas, né? João Paulo II, quando veio ao Brasil nos anos 80, a primeira visita dele no Brasil, né? Ele desembarcou no aeroporto Afonso Pena, que fica em São José dos Pinhais, que é a cidade onde eu nasci. E eu morava, assim, bem pertinho da avenida, bem próximo da Avenida das Torres, que é a avenida que o Papa usou para ir de São José para Curitiba, né? E eu o vi passar por ali. Mas é melhor eu parar por aqui, viu, Peter? Porque daqui a pouco vão descobrir que eu vi João 23, Paulo VI, e até, quem sabe, Pedro o Apóstolo. Nossa, mãe do céu. Como dizia, esse aqui não viu o dilúvio, mas pisou na lama, né? Mas Jesus é a palavra de Deus. E nós falávamos muito sobre isso agora há pouco, né, em off aqui, quando falávamos sobre os calvinistas, né? E sobre a idolatria
que alguns protestantes têm da Bíblia, né? Jesus é a palavra, ele é o verbo encarnado. A Bíblia, ela contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro, iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento. A palavra escrita de Deus. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que lemos hoje e que durante séculos foi empregado nas celebrações em honra a Maria Santíssima, vem recordar-nos que a verdadeira grandeza de Nossa Senhora não está tanto em ela ser a mãe biológica de Jesus, quanto em ser aquela humilíssima escrava que, mais do que toda criatura, ouve a palavra de Deus e a observa. Por isso, a beleza do amor de Maria por seu filho não decorre daquele afeto natural e, por assim dizer, instintivo que as mães costumam ter por suas crias, mas da caridade sobrenatural com que ela o amou e ainda ama como ao seu Deus e Senhor. É nesse amor sublime da Virgem Imaculada que as mães cristãs encontram um modelo perfeitíssimo de como amar seus próprios filhos. Amá-los não já com um apego doentio e egoísta, mas confiando-os aos cuidados do Pai. Amá-los não para poupá-los de toda cruz e adversidade, mas para fortalecê-los na virtude, educar-lhes a vontade, fazê-los fortes em espírito, a fim de alcançarem um dia a eterna salvação. À semelhança, pois, da Virgem Santíssima, as mães cristãs devem ter consciência de que seus pequenos, mais do que filhos de suas entranhas, são filhos e familiares de Deus. E é, portanto, para a glória de Deus que a formação deles deve ordenar-se. Peçamos hoje a Nossa Senhora que interceda especialmente por todas as mães católicas, para que elas, superando os afetos da natureza e amando a Cristo em seus filhos, façam-nos nascer para a vida sempre eterna que há de vir. E esse texto é bastante interessante, né, Peter? Porque, devido ao terrível livre exame das Escrituras, o sola estupidez, né? Solamento, né? Solamento. É. Os nossos irmãos afastados se aproveitam para interpretar essa passagem do Evangelho de forma inescrupulosa, por assim dizer. Para dizer que Jesus não valorizava a sua mãe. Tá vendo aí? Olha só. Ele diz, minha mãe não tem valor. Minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Mas é muito pelo contrário, né? Ele está falando isso justamente porque a pessoa que mais ouve a palavra de Deus e mais a põe em prática é a sua mãe, Maria Santíssima. Então, vocês têm que ter ela como exemplo, gente. Acordem. Vocês acham que são meus seguidores, né? Olhem bem essa mulher aqui, é ela que é a minha seguidora de verdade. É isso que o Senhor quer dizer com essa passagem, né? Olha aí. E essa belíssima reflexão sobre essa passagem do Evangelho pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, nosso grande opressor das internets. É, o professor opressor. A gente vai aprendendo com ele, vai oprimindo por aqui também, né? Exatamente. E nós somos os cooperadores da verdade. Na abertura de nosso programa, fala em hermenêutica da continuidade. Se você ficou curioso e gostaria de saber o que significa isso, ouça os episódios mais antigos em nossa página no SoundCloud.
soundcloud.com/Os Cooperadores da Verdade, pois há muito tempo nós temos explicado isso em todos os episódios e, inclusive, explicamos também o significado da concha no logotipo do programa. Então, bora lá estudar, gente, ouvindo os episódios anteriores. E também é a última vez que eu digo isso por aqui, viu? Tá? Tem lá no meu canal no YouTube um vídeo que eu fiz recentemente de mais ou menos 25 minutos, onde eu explico tudo isso. Como o programa surgiu, nossas peripécias lá na Rádio Conceição, o que significa apologética católica, o que significa hermenêutica da continuidade, a concha do brasão do Ratzinger e muito mais. Vale a pena ir lá conferir. youtube.com/Haiman. H-A-I-M-A e 2 N's. Peter, qual é o conselho do Padre Pio para nós no programa de hoje? Quantas discórdias familiares e não familiares dependem sobretudo da falta de caridade e poderiam ser solucionadas com apenas um sincero ato de amor, no qual se saiba sufocar e fazer desaparecer o orgulho e o egoísmo. Orando com Padre Pio. Esse conselho do Padre Pio é um verdadeiro soco no estômago, não é? Daqueles que faz a gente perder o ar. É verdade, hein? E essa frase de Padre Pio, se a gente analisar bem, ela na verdade é uma pergunta, né? É uma frase interrogativa, né? O padre está nos questionando. Na verdade, ele se questiona e também nos questiona, né? E ele quer saber a quantidade, né? Quantas discórdias seriam evitadas se não fôssemos orgulhosos e egoístas. O soco no estômago dói mesmo, né? Dói, né? Quantas discórdias seriam solucionadas com um ato sincero de amor? Podemos nos atrever a responder. Muitas. Muitas, muitas, muitas. Mas o que é a discórdia? É o mesmo que discordar? Ou seja, não concordar? Claro que não. Você tem o direito de não concordar comigo. Eu tenho o direito de não concordar com você. E podemos discutir nossas ideias e opiniões longamente. Discutir não significa brigar. Tem muita gente que acha que discussão é briga. Discutir é dialogar. Mas quando eu deixo de discutir ideias e começo a discutir pessoas, ou seja, começo a discordar apenas pelo gosto de discordar, discordo de você apenas porque é você que está falando, ou seja, não interessa o que você falar, se é bom, se é ruim, eu sempre vou discordar porque eu não vou com a tua cara. Né? Ou ainda, apenas porque hoje eu não estou de mau humor, eu não estou de bom humor, né? Eu estou de mau humor, acordei aí de mal com a vida, aí sim, aí começa uma discórdia. E as discórdias podem e devem ser evitadas. Padre Pio nos diz que para evitar as discórdias, tanto familiares como não familiares, precisamos de amor, de caridade. Em nossa casa, em nossa família, sempre surgem discussões, sempre surgem desentendimentos e discórdias. Mas que alegria quando tudo volta ao normal, não é mesmo? Não há coisa mais triste do que dois irmãos que não se falam, ou um pai que não fala com o filho, um filho que não fala com a mãe. Todos na família sentem-se mal com essa situação, e todos se alegram e sentem uma profunda paz interior quando esse desentendimento acaba e as pessoas voltam a se falar. E eu que o diga, Peter Martins, pois muitas vezes já passei por essa situação na minha família e ainda passo nos dias de hoje. Quem nunca, né? É, exatamente, quem nunca. Só para você ter uma ideia, o meu pai não fala comigo há mais de um ano. Olha de só. um ano. Mas, embora eu não goste dessa situação de ficar sem falar, eu respeito o direito dele de não querer falar. Eu não fico forçando a barra, entendeu? Não é que eu não quero falar com ele. Não, eu quero muito falar com ele. Mas como ele não quer falar comigo, eu deixo ele lá no cantinho dele. Respeito o tempo dele, né? Se ele acredita que é mais feliz assim, né? O que eu posso fazer? No meu caso, especificamente,
Eu evitei a todo custo a discórdia, que é o que o Padre Pio fala aqui, evitar a discórdia. Evitei. Mas tem vezes que a outra parte não quer colaborar, ela não quer evitar a discórdia, ela quer brigar, ela quer ver o circo pegar fogo, como se costuma dizer. E aí o que a gente faz, né? Mas, amigo ouvinte, se você ama seu pai, se você ama sua mãe, se você ama seu filho, se você ama seu irmão, se você ama seu esposo, sua esposa, então por que não evita a discórdia? Se você já conhece aquela sensação tão boa da reconciliação e conhece também a sensação tão ruim de estar brigado com uma pessoa que você ama sem poder falar com ela, então por que ainda briga? Por que não evita a discórdia? Eu acredito que a gente só deixa de tentar, deixa de evitar a discórdia quando não existe mais amor. Quando você convive com uma pessoa que você não ama mais, que não faz mais diferença na tua vida. E aí, evitar a discórdia para quê? Então, qualquer coisa você já explode, né? Já manda para aquele lugar, enfim. Você não evita a discórdia porque não se preocupa se vai magoar a pessoa, se ela vai ficar triste, porque essa pessoa não significa mais nada para você. Mas Padre Pio disse que poderíamos solucionar a discórdia com apenas um sincero ato de amor. Mas esse sincero ato de amor precisa, sobretudo na caridade, saber sufocar e fazer desaparecer o orgulho e o egoísmo. E como somos orgulhosos e egoístas, não é mesmo? Achamos que estamos sempre certos, que somos os donos da verdade, que quem está errado é o outro, e é o outro que deve pedir perdão. Como esse nosso orgulho é burro. Como ele não nos leva a nada. Como ele nos faz cada vez mais nos afastarmos das pessoas que amamos. E aí tem um outro detalhe que eu queria colocar, que é quando nós já engolimos o nosso orgulho, e mesmo tendo a certeza de que nós não fizemos nada de errado, né? Depois de ter tentado a todo custo evitar a discórdia, não conseguimos evitá-la, a coisa estourou, explodiu, houve a briga, houve o confronto, você, poxa, eu não fiz nada de errado, mas mesmo assim, eu vou engolir meu orgulho, eu vou me humilhar, eu vou chegar lá e eu vou tentar uma forma de me aproximar. E a pessoa não quer. Ela te atropela de lá, ela diz, sai daqui, sai da minha frente que eu não quero falar com você. E aí o que a gente faz, né? Então, certa vez eu ouvi de um padre, não vou citar aqui o nome do padre, mas que ele falou uma coisa que eu achei bem sensata. Que quando você percebe que uma pessoa só te faz mal, uma pessoa só te faz sofrer, não é que você tenha mágoa, que você tenha rancor, que você não perdoa. Não, você já perdoou, já passou, já esqueceu, mas talvez seja melhor para ambas as partes viverem afastadas, né? Não conviverem mais, né? Não conviverem mais. Deixar que cada um viva a sua vida, né, do jeito que acha melhor, porque quando se colocam juntos, acaba voltando os confrontos, voltando as discussões. Precisamos engolir o orgulho. É o que eu acabei de falar, né? Exatamente. Pedir perdão mesmo quando não fizemos nada de errado, pois não podemos ficar esperando o outro dar o primeiro passo. Precisamos ser protagonistas da reconciliação e instrumentos da paz, como ensina São Francisco. Olha aí que soco no estômago, né, meus amigos? Não podemos ser egoístas, pois fechados em nós mesmos estamos prejudicando também as outras pessoas do nosso grupo, no nosso trabalho ou na família, pois a reconciliação e a paz visam o bem comum. Portanto, mudemos de atitude. Daqui para frente, vamos fazer todo o possível para evitar as discórdias e vamos, com um ato concreto de amor e caridade, sufocar o nosso orgulho e o nosso egoísmo para buscar um diálogo, para buscar a reconciliação e a paz. Que assim seja. Amém.
E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através do Facebook ou do e-mail oscooperadoresdaverdade@gmail.com e ajude-nos a evangelizar. E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter este programa no ar. E é interessante contar para o pessoal que este programa está sendo gravado pela segunda vez, né, Peter? É verdade. Nós já o gravamos na semana passada, mas por uma falha em nossos equipamentos, estamos regravando. É o que dá usar computadores sucateados, né? Mas se Deus quiser e com a ajuda de todos, logo poderemos comprar equipamentos mais adequados para gravarmos programas de alta qualidade para os nossos ouvintes. Então, se você sente no seu coração o desejo de nos ajudar, você pode fazer o seu depósito bancário, a sua transferência para a Caixa Econômica Federal, agência 1879, operação 001, conta 10610-1. Deus abençoe você. E agora chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade, que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo podemos transpor para o nosso dia a dia, não é mesmo? Fontes Franciscanas. Hoje em dia, há uma inversão de valores tão grande que as coisas que deveríamos valorizar, desprezamos. E as coisas que não deveriam tomar um lugar de destaque em nossa vida, veneramos. Tem coisa errada aí, né? Nos apegamos de tal forma aos bens materiais, casa, carro, computador, coisas, que muitas vezes esses bens se tornam ídolos em nossas vidas. Está aí a idolatria, ó. Colocamos as coisas acima das pessoas e, pior, acima do próprio Deus. Precisamos nos livrar das coisas que para nós são motivos de apego. No caso de São Francisco, era apenas o livro do Novo Testamento, conforme veremos a seguir. Olha aí, respira fundo que lá vem mais um soco no estômago, hein? O livro do Novo Testamento que foi dado a uma pedinte. Na época de São Francisco, ainda não existia a imprensa. Gutenberg vem bem depois nessa história, bem depois. Então, quando falamos em cópias de livros, eram cópias feitas à mão e tinham um valor inestimável. Vamos recordar o dia em que São Francisco mandou dar a única cópia que eles tinham do Novo Testamento para uma senhora necessitada. O livro do Novo Testamento que os frades possuíam, ao ser vendido, poderia trazer uma boa renda para aquela senhora que pedia esmolas. Além do valor monetário do livro, havia também o valor sentimental e o valor prático. E para o nosso ouvinte ter uma noção do quão valoroso era o Novo Testamento, a Bíblia completa, nessa época, demorava em torno de 20 anos para ser copiada à mão. É verdade. 20 Graças anos. aos monges copistas, né? E tem evangélico aí que acha que a Bíblia caiu do céu com zíper e tudo, né? É verdade, é verdade. Nós percebemos que quando o Frei Francisco pergunta ao seu vigário, Pedro Catani, se havia algo para dar àquela senhora, é porque ele mesmo já não sabia mais o que dar. Ele mesmo já tinha consciência de que não tinha mais nada em casa, nem comida, nem roupas, nem cobertores, mas jamais ele deixaria aquela mulher, a quem ele chamava de mãe, por ser mãe de 2 frades, ir embora de mãos vazias. Então Pedro Catani diz que só tinha restado de valor o livro do Novo Testamento. Não que Pedro Catani não quisesse dar o livro, mas vemos certo apego na forma como ele respondeu ao santo de Deus, dizendo: só temos o Novo Testamento, onde, como não temos o breviário, lemos as lições de matinas. Um tom meio que de lamentação, não é mesmo? Nosso único livro. Olha, o apego ao livro, né? Não temos breviário, usamos o livro para rezar. Ora essa, precisa de livro para rezar, meu amigo?
Reza com a sinceridade do coração, que já está muito bom, né? Claro, se você tem o livro, reza com o livro. Mas não tem, vai fazer o quê, né? Mas o ser humano é assim, né? Às vezes dá muita importância para as coisas. Às vezes você compra uma coisa e não quer emprestar para ninguém, né? Porque é novo, porque é meu, tem ciúmes. Dá mais valor para as coisas do que para as pessoas. E amizades, às vezes, são desfeitas por causa de uma coisa. Você briga com alguém porque você emprestou não sei o quê e essa pessoa devolveu estragado, né? Você emprestou o livro e a pessoa fez anotações no livro enquanto ela estava, né? Pô, mas aí é sacanagem, né? Fez anotações no livro, mas daí você vai brigar com a pessoa por causa do livro. O que é mais importante, a pessoa ou é o livro, né? Você emprestou o DVD voltou riscado, agora você botou para tocar, não toca mais, né? Mas o que é mais importante, gente? São só coisas. É verdade. Só coisas, né? Nem breviário para rezar como as outras ordens nós temos, né? Olha a lamentação. Então usamos o livro do Novo Testamento, é a única coisa que nos resta. Como quem diz, você não está de fato pensando em dar o livro, né? Mas, de fato, Francisco estava pensando sim. Tanto que ordenou, dá o Novo Testamento à nossa mãe para que ela o venda e possa acudir sua necessidade, pois ele mesmo que nos manda ajudar os pobres. Acho que Deus vai ficar mais contente com a esmola do que com a leitura. E o próprio Tomás de Celano, que narra essa história, parece também ficar com o coração partido, pois afinal era o primeiro volume do Novo Testamento que a ordem teve. Olha só, algo histórico que se perdeu. Veja o que ele diz. Deram o livro à mulher, e assim, por essa piedade, foi-se embora o primeiro livro do Novo Testamento que houve na ordem. Tudo bem que era algo histórico, né? Eu, como professor de história, também gosto de guardar uns trecos aí, né? Eu tenho aqui em casa umas peças de museu, né? Uma taça de vinho que minha bisavó trouxe da Alemanha, né? Nunca ninguém bebe nessa taça, hein? Fica lá de enfeite. Uns potes de porcelana também trazidos da Alemanha, pintados à mão. São potes de mantimentos e o nome dos mantimentos são pintados em alemão. Então tem ali o pote de arroz, né, escrito Reis, né? Muito legal. São objetos que, para mim, têm uma importância sentimental e histórica. Mas, se alguém derrubar e quebrar, quebrou, né? Fazer o quê? Eu não vou brigar com a pessoa que quebrou, pois acidentes acontecem, né? E as pessoas valem muito mais do que as coisas. Você consegue juntar os cacos das coisas quebradas e joga fora. Mas os cacos de uma briga, dificilmente você consegue juntar. Eu me recordo com grande pesar, Peter, de um acontecimento do passado uma época em que eu ainda não tinha esse discernimento, que graças a Deus hoje eu tenho. O meu filho mais velho era bebê ainda, e nós morávamos numa casa de madeira, chão de assoalho, e eu havia trabalhado o dia inteiro até a noite. Quando cheguei em casa, encontrei um CD original, né, de uma banda que eu gostava muito na época, todo lixado, completamente arranhado. O bebê não tinha culpa de nada, né? Mas o que ele fez? Ele tirou o CD da caixinha e no chão de assoalho ele lixou o CD todo. Né? Fez movimentos circulares, assim, ficou assim completamente arranhado. Né? Agora, a mãe dele, que sempre foi muito relapsa, que deixou que ele lixasse o meu CD preferido no chão, essa tinha culpa, né? Eu fiquei tão bravo. Falei tanto, briguei tanto. Mas, gente, era só um CD. Só um CD. Então, nos resta refletir sobre essa questão do desapego. E também do desapego de nosso seráfico pai, né? E a questão de o nosso apego ser tão grande, né? Tão grande pelas coisas. Se alguém bater na tua porta, só um exemplo, né? Para pedir um pedaço de pão, e você sabendo que não há mais nada em casa, que não há mais dinheiro para comprar pão no dia seguinte, daria o único e último pedaço de pão que havia sobrado?
Ou dispensaria o pedinte dizendo, irmão, vá procurar em outro lugar, pois aqui também não há nada? Quantas vezes eu já escutei pessoas na rua, ao serem indagadas por um mendigo que pede um trocado, dizerem: eu não tenho nada, eu já estou bom de sair a pedir também. Quanta ingratidão para com o Senhor que nos deu tudo, não é? É verdade, né? E o sentimento é esse mesmo, de ingratidão. Você tem tudo, né? Tem tudo. A gente não tem o que reclamar. A gente não pode reclamar de nada, né? Você tem casa, tem carro, tem boa comida, tem um cobertor quentinho para dormir, aí no verão tem o ar-condicionado e reclama da vida. Sabe por que você reclama? Porque você queria ter mais e mais e mais coisas. Outra coisa que eu acho importante é em relação a essas igrejinhas neopentecostais que pedem dinheiro o tempo todo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E as pessoas doam tudo o que tem e o que não tem. Gente, peguem o seu dinheiro e comprem sacolões para doar para famílias pobres aí no seu bairro, na sua rua. E você vai ver que isso alegra muito mais o coração de Deus do que entregar tudo nas mãos desses pseudos pastores. Para Francisco de Assis, mais importante do que ter o livro do Novo Testamento era fazer aquilo que o Novo Testamento manda, ou seja, ajudar os pobres. Por isso, mais importante do que ser amado é amar. Mais importante do que ser perdoado é perdoar. Pois o sentido dessa vida não está no aqui, no agora, e sim na vida eterna, onde adoraremos a Trindade Santa em comunhão com a Virgem Maria e todos os anjos e santos por todos os séculos dos séculos. Amém. E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do programa Cooperadores da Verdade, onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Olha, bem na hora mesmo, hein? Porque com esse calor aqui eu não aguentava mais de sede. Catolicismo e cerveja. Oremos. Abençoai, Senhor, esta criatura cerveja, que da riqueza do grão vos dignastes produzir, para que seja remédio salutar ao gênero humano. Concedei ainda, pela invocação do vosso santo nome, que quem quer que dela beba, receba de vós a saúde do corpo e a tutela da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a cerveja de hoje é uma Colorado Vishnu. Colorado patrocinada é mais gostosa, hein? Ah, que maravilha, hein? Vishnu, além de ser o nome de uma das principais divindades hindu, olha aí os Cooperadores da Verdade promovendo o diálogo interreligioso das cervejas. É também o nome dessa deliciosa variação da receita India Pale Ale. A mistura de lúpulos americanos com toque especial da rapadura, olha aí. Rapadura, hein? Conferem a essa cerveja um delicioso equilíbrio entre o sabor do malte com as notas cítricas do maracujá. O resultado, um amargor agradável e persistente, ideal para quem gosta de cervejas extremas. Realçando maltes e lúpulos na receita, criaram uma IPA imperial que foi chamada de Double Indica e que agora foi batizada como Vishnu. Receita que realça o malte e o lúpulo, com aromas cítricos de maracujá. Isso já me deixa com água na boca. Caramba, nem fala. É uma cerveja bastante lupulada e alcoólica, de coloração avermelhada. Olha aí, premiadíssima, né? Colorado sempre na ponta. Ouro e prata na Copa das Cervejas da América em 2012. Medalha de ouro no Festival Brasileiro da Cerveja em 2014. No Festival Brasileiro da Cerveja em 2013. E medalha de bronze na South Beer Cup em 2012. E também foi considerada a melhor India Pale Ale na Copa das Cervejas da América em 2012 no Chile. Olha aí. Que maravilha, hein? Então o estilo, como o Peter já falou, é uma Imperial IPA. A graduação alcoólica 9,5%. Essa é para derrubar. Fortíssimo, hein? Né? Essa derruba. Cuidado aí, Peter. Até o final do programa tem que estar bom. Não estou dirigindo hoje, tá liberado. Ah, que maravilha, hein?
E o amargor, né, o IBU é de 75, então ela é bem amarguinha também, né? Tipos de lúpulos, né? Galena, Cascade, Amarillo e Cincoe. E a temperatura de serviço entre 8 e 12 graus. A cor, como eu já falei aqui, a avermelhada, né? Acobreada. É uma cor muito bonita mesmo dessa cerveja, né? Verdade. Uhum. Harmonização, queijos gorgonzola e Stilton. Carnes secas e de cordeiro. Caramba, uma carnezinha de cordeiro agora ia bem, hein? Olha, faz tempo que eu não como uma carninha de cordeiro. A última foi na Páscoa, rapaz. Uma paleta de cordeiro deliciosa. Vamos ter que providenciar para provar com essa Vishnu aí. Mas nós viemos aqui para beber ou para conversar? Ein Prosit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Que cheiro delicioso, hein? Olha aí, dá para sentir o cheiro do maracujá logo já quando a gente aproxima o copo do nariz, hein? Ó, e na ponta da língua também, ó, o maracujá bem cítrico mesmo, né? Muito boa, muito boa. Muito boa mesmo. Dá para identificar também a rapadura, né? E ela tem um amargor interessante, né, Peter? Que fica aqui no retrogosto. Poxa. Muito gostosa, hein? E olha que essas IPAs não são as minhas preferidas, mas esse é um produto excelente, hein? Parabéns, Colorado. E olha que quando eu comecei com degustação de cervejas, também eu dizia que a IPA não era uma das minhas preferidas, mas eu tô me chegando para a IPA, hein? Porque olha, são muito boas. Essa mesmo com rapadura. E que rótulo bonito, né, Peter? Poxa, o Peter é designer gráfico, entende aqui muito melhor do que eu aqui dos Paranauê, dos rótulos e tal. Mas eu achei esse rótulo fantástico, hein? Sim, sim. A Colorado, além de um produto muito bom, né? A cerveja em si também muito preocupada com o design dos rótulos. Muito bonito o produto, né? Muito bom, muito bom. Apresentação muito boa, né? Parabéns, boa. Colorado. E nós queremos agradecer muito essa parceria com a Colorado, que desde o primeiro contato, eles foram assim muito atenciosos, muito prontos a nos atender e rapidamente enviaram as cervejas aqui para nós. Valeu, Colorado. E parabéns pela cerveja, porque olha, tá muito boa mesmo. Muito boa, muito boa. E se você produz cervejas artesanais e gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, não seja mão de vaca, meu amigo. Entre em contato conosco para enviar amostras da sua cerveja. Sabe, Peter, que eu já mandei e-mail para várias cervejarias aí, fazendo a nossa proposta, né? Que o que a gente quer é uma garrafinha, uma amostra da cerveja, para a gente fazer a degustação aqui em troca da propaganda, né? Mas tem cervejaria que nem responde. Nem responde, olha aí. Nem responde. Tem outros que dizem que não tem dinheiro para investir em marketing. Poxa, uma garrafinha de cerveja, meu amigo, não vai fazer diferença para você aí. Para nós faz, né? Para nós faz muita diferença. Exatamente, é só a cerveja que a gente quer, gente. Não quer mais nada, não precisa mandar banner, faixa, não sei o que e tal. Não. Mesinha. Nenhum custo extra também, é só a cerveja. Só a cerveja. A gente degusta com o maior prazer aqui. E como nós temos muitas cervejarias aqui na região, a gente vai lá buscar, não precisa nem mandar pelo correio, né? Só fala o dia, a hora que a gente está indo lá buscar. E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre escravidão. A hora da treta. Será que a igreja era mesmo a favor da escravidão? Olha aí, como a Igreja Católica acabou, destruiu, aniquilou com o sistema escravista na Europa. Eita Deus! Por milhares de anos, a escravidão foi parte essencial da Europa pagã. Os povos de Roma e Grécia antigas entendiam que a existência de escravos era uma necessidade natural da sociedade, até o dia em que começou a soprar a brisa de uma revolução suave, mas implacável, chamada fé cristã. Eis o milagre. Mesmo sem bater de frente com as leis e o poder público, afinal, a atitude de revoltadinho baderneiro Black Bloc não tem nada a ver com o espírito do evangelho, né? Nada mesmo, né? O cristianismo varreu a escravidão de um continente inteiro. Foi um processo de vitórias graduais e sucessivas que levou séculos para se consolidar,
só na maciota, só no sapatinho. E o pensamento que sustentava o sistema escravista na antiguidade clássica era o de que o escravo era um ser inferior. Olha que coisa, né? Dizer que um ser humano é inferior ao outro, né? Confira os escritos de alguns dos mais importantes autores pagãos. Homero diz lá na Odisseia: Júpiter subtraiu aos escravos metade da mente. Olha aí. Platão disse que no ânimo dos escravos não existe nada de sadio e íntegro, que um homem prudente não deve se fiar nessa casta de criaturas, coisa que atesta o mais sábio dos nossos poetas. Aristóteles diz na sua obra Política: assim, não se pode duvidar que há alguns homens nascidos para a liberdade, enquanto há outros nascidos para a escravidão. Olha aí que absurdo. Meio calvinista isso. Pois é, não quero falar nada, né? Em vez de fazer a oposição frontal ao sistema escravista, o que geraria guerra e caos, a igreja atacou as bases desse mal. Assim, promoveu a corrosão incansável e contínua da cultura da coisificação do escravo. A igreja não deflagrou nenhum movimento de desobediência direta às leis escravistas. Simplesmente se aplicou em difundir a doutrina de que em Cristo todos são irmãos e que Deus não faz acepção de pessoas. É evangelho puro, né? À medida que essa mentalidade ganhava espaço na civilização, a escravidão ia se tornando um vexame inaceitável. Como a pessoa podia ser cristão e ter escravos, né? Olha aí. Pontuamos a seguir algumas das medidas que fizeram parte da ação educadora da Igreja contra a escravidão, no período que precedeu a Idade Média. Isso, a tia Teteca da escolinha e o professor da facu não vão ensinar pra você, hein? Ah, não vão mesmo, mas o professor Raiman ensina, hein? Professor opressor, né? É, o professor Raiman ensina todas essas questões aí da Idade Média, Inquisição, escravidão, conta a história como ela aconteceu de fato e não como os inimigos da igreja quiseram que você acreditasse. E no caso da escravidão no Brasil, mais especificamente, né, o fato de que os africanos é que faziam outros africanos de escravos. E os portugueses não desembarcavam na África com redes, como a gente vê nos filmes, né? Jogando a rede, capturando os negros para levar para trabalhar no Brasil como escravos. Nada disso, né? Mas tão somente compravam as peças, como se costumava chamar, né? Que estavam à venda. Porque eles já eram escravos. Isso era algo natural para eles, fazia parte da cultura deles. Ora, perdeu a batalha, se tornava escravo da outra tribo. E quando os negros vinham para cá, não resistiam, não tentavam fugir, pois eles estavam conformados com a sua condição de escravos. E ainda davam graças aos seus deuses que eles não seriam devorados, pois eles acreditavam que os portugueses eram canibais. Quando eles chegavam aqui e descobriam que vieram só para trabalhar, ficavam muito aliviados. Conta-se que quando eles viam os portugueses bebendo vinho do Porto, achavam que tratava-se de sangue de escravos. Então a escravidão para eles era algo natural. E eu me pergunto, quem foi que tirou da cabeça dessas civilizações que um ser humano teria o direito de escravizar outro ser humano? A Igreja Católica, Tanto é que no Concílio de Age, em 506, ficou definido que a Igreja, quando necessário, deveria defender as pessoas alforriadas, que muitas vezes sofriam a ameaça de voltar à condição de escravos. O Concílio de Epaona, em 517, determinou que quem matasse seu escravo seria excomungado por 2 anos. Olha aí. No Concílio de Orleans, em 549, foi estabelecido que se um escravo que cometesse alguma falta e se refugiasse em uma igreja, seria devolvido ao seu amo somente se esse jurasse não lhe impor castigo físico. Se o juramento fosse quebrado, o amo perjuro seria excomungado. O Concílio de Lyon, no ano de 566, previa a excomunhão a quem capturasse pessoas livres para escravizá-las. Muito bom. E no Concílio de Macon, em 585, estabeleceu-se que os sacerdotes deveriam resgatar os cativos usando os bens da igreja para a compra de alforrias, hein?
No Concílio de Roma, em 597, o Papa São Gregório garantiu a liberdade aos escravos que quisessem ser monges, desde que fosse constatada a autenticidade da vocação. E no Concílio de Reims, ocorrido no ano de 525, previa pena de suspensão das funções ao bispo que vendesse os vasos sagrados, objetos usados na liturgia, mas fazia a ressalva, olha ali que interessante, a não ser que pelo motivo de redimir cativos, ou seja, a não ser que a venda tivesse o fim de obter dinheiro para pagar alforrias. Vender os objetos sagrados usados na igreja, na liturgia, para pagar a alforria do escravo, hein? Olha só. Que igreja opressora, hein? Igreja opressora, né? Segundo Hilaire Belloc, em seu livro El Estado Servil, olha meu espanhol aí, no início do século IX, a escravidão estava praticamente extinta na Europa cristã. No século IX, hein, pessoal? E você ouvindo aí do seu professorzinho de história que em 1500, quando os portugueses chegavam aqui, eles falavam que os índios não tinham alma, né? O servo tinha acesso aos meios de produção e depois de pagar tributo ao senhor, podia negociar a produção excedente, olha aí. Além disso, estava ligado à terra, não podendo jamais ser negociado como mercadoria. Porém, mesmo no início da Idade Média, os mercadores de escravos persistiam com sua atividade perversa em algumas localidades e a igreja não descansou em seu trabalho. No Concílio de Armagh, Irlanda, ano de 1171, os bispos determinaram que todos os escravos ingleses deveriam ser libertos. A igreja local apontou como causa de determinada calamidade pública o tráfico de escravos realizados pelos irlandeses, o qual teria atraído o castigo divino. Na Europa Oriental, porém, a relação servil foi degradada. Cismática, rebelada contra o Papa, a Igreja Ortodoxa perdeu muito de sua capacidade de irradiar os valores do Evangelho para as relações socioeconômicas. Na Rússia, por exemplo, apesar de serem chamados de servos, os camponeses eram na prática escravos. Famílias eram separadas pela venda de servos, entre aspas, a outros senhores, e as torturas e abusos eram rotineiras, olha aí. Sobre isso, veja o livro Catarina a Grande, Retrato de uma Mulher, de Robert K. Massier. A história da igreja nos mostra que para construir uma sociedade mais justa, não precisamos nos agarrar a ideologias que muitas vezes são recheadas de valores anticristãos. A nós, basta buscar a nossa santificação pessoal, pregar o evangelho e servir com amor os mais sofridos. E nós queremos parabenizar mais uma vez o site O Catequista por essa belíssima reflexão. Obrigado pelo papel importantíssimo que vocês vêm desenvolvendo na internet. Agora com o livro, hein? Não deixe de comprar o livro do Catequista, né? Que está sendo vendido em todas as livrarias do Brasil. Não é só a livraria católica. São todas as livrarias do Brasil. Você encontra o livro do Catequista. O nome do livro é Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, da editora Planeta. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Debaixo de vossa proteção, nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou neste podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Peter. Deus abençoe a todos. Paz e bem.
Obrigado, padrinho. É sempre um prazer estar aqui. Um grande abraço a todos os cooperadores da verdade que nos ouvem. Salve Maria e até mais. Você ouviu Cooperadores da Verdade com Rodrigo e Maria Carolina Raimann. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade.